Terminou agora, Palmeiras 0, São Paulo 0. Um jogo que teve todos os ingredientes para um grande blockbuster do cinema. Teve drama, teve tensão, teve suspense, teve mistério, teve roubo. Tudo isso numa única partida. Mas antes da gente fazer a análise desse jogo, deixa eu me apresentar para quem ainda não me conhece. Meu nome é Carlos Nogueira e esse é o canal Chama Tricolor. E para você que está aí assistindo esse vídeo, não esquece de dar aquele like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo e nos ajudar aí no crescimento desse canal, beleza? E nos segue também no Instagram, no @chama.tricolor. Bom, o São Paulo hoje fez uma partida que, sabe, me faz questionar. Por que não jogou assim lá em Córdoba? Muita gente vai falar, porra, você ainda tá pensando em Córdoba? Tô. Tá difícil eu continuar, sabe, eu não pensar naquela partida. São Paulo hoje teve uma boa distribuição tática, apesar dos velhos problemas no meio-campo, né? Mas teve uma boa distribuição tática. Vou falar daqui a pouco. O Rogério entrou com 3 zagueiros, né, que na minha opinião é quando o São Paulo joga, não vou dizer melhor, mas menos pior. E o São Paulo teve um bom início, criando chances no contra-ataque. O Igor Vinícius estava bem, por incrível que pareça. Reinaldo nem tanto. Sabe, o Luciano estava jogando de meio atacante, meio armador, vamos dizer assim, atacante armador. Ele recuava demais. Seria até interessante esse posicionamento do Luciano se o Nestor colaborasse. Porque o Luciano, ele recua, o Caleri acaba ficando isolado e o Nestor não aproveita, sabe? O Nestor é uma figura nula. O Nestor, ele não ataca, não defende, não faz porra nenhuma. E com isso o São Paulo joga com um a menos. Quer dizer, o São Paulo já estava com um a menos. Aí no final do primeiro tempo tudo se encaminhava, né, para um bom primeiro tempo do São Paulo, sabe, fazendo com que a gente já esperasse um bom segundo tempo. Aí o Ferrarese me faz aquela presepada. Um escanteio cobrado na área, ele foi tentar se desvencilhar da marcação do Danilo. No primeiro momento ele empurrou e no segundo momento ele fez o movimento da cotovelada. Eu não vou discutir que o Ferrarese tinha que ser expulso. Sabe, jogada juvenil do Ferrarese. Mas, por exemplo, o Abel, ele começa a pressionar a arbitragem logo no primeiro minuto. Teve um lance do Marcos Rocha que também poderia ser interpretado como expulsão. E nem amarelo ele tomou. Todas as faltas, todas as jogadas assim mais agudas, graves do jogo, foram pró-Palmeiras. A arbitragem nunca pendeu para o lado do São Paulo. E a expulsão do Ferrarese, repito, não estou dizendo que não foi justa, mas a arbitragem não usou o mesmo peso para os dois lados. Bom, aí acabou o primeiro tempo, o Rogério tirou o Luciano e colocou o Galopo para fazer 2 linhas de 4 e deixou o Caleri sozinho, isolado na frente. E não é que o Caleri estava segurando a defesa do Palmeiras sozinho, tomando porrada, tomando cotovelada, mas ele estava segurando. Só que aos 17 minutos, o próprio Caleri,
Um escanteio na área, o Caleri mete a mão na bola dentro da área, o VAR recomenda, óbvio, pênalti. Pênalti pro Palmeiras. O Scarpa foi lá, bateu, Felipe Alves defendeu. Felipe Alves ali já começava a se tornar o grande nome do jogo. Ele já tinha feito uma grande defesa no lance do centroavante deles lá, que eu nem sei o nome, o argentino lá, Merentiel. Ele já havia feito uma grande defesa, depois o pênalti, logo em seguida ele fez uma defesa numa falta do Scarpa também. Melhor jogador em campo. Bom, aí a partida foi se desenrolando, o Rogério foi mexendo no time, o Miranda se machucou logo aos 8 minutos, né? Entrou o Beraldo no lugar dele. Aos 20 o Rogério tirou o Patrick, que estava morto, o Reinaldo, outro morto, para colocar o Igor Gomes e o Wellington. Detalhe para o Igor Gomes, teve um lance que ele conseguiu ganhar no meio campo, avançou, sabe, ele podia de repente tentar tocar na direita, ele quis bater no meio da rua, em cima da zaga do Palmeiras. Daí a gente, né, quando a gente fala, pega no pé do Igor Gomes, aí ninguém fala que é a gente que fala demais. Bom, e no fim ele acabou tirando o Nestor, que também é outro figura nula, para colocar o Marcos Guilherme. E o Palmeiras pressionando, tirando meia, colocando atacante, tirando volante, colocando atacante, tentando pressionar, até que aos 45 do segundo tempo, ou aquele menino lá, o tal de Hendrick, acho que é Hendrick, né, o nome dele, nem sei, tentou escapar, o Beraldo malandramente deu um toquinho nele, só que ele era o último homem. Óbvio que a arbitragem ia expulsar o Beraldo, óbvio. Se fosse do outro lado, eu duvido que ele expulsaria, mas, né, como eu falei, a pressão em cima da arbitragem é algo fora do comum ali no parque, no Allianz Parque, sabe? E me enoja de assistir jogo do Palmeiras, de tanto que o Abel chora. O Abel ele chora do começo ao fim do jogo. Era mais fácil dar o apito para ele. Bom, no final das contas o São Paulo, mesmo com 2 a menos, segurou o resultado em 0-0. Para o São Paulo, na minha modesta opinião, foi uma vitória esse empate. Que segurar o Palmeiras dentro da casa dele com 2 jogadores a menos é uma vitória. E agora, né? Quinta-feira a gente pega o Curitiba. Uma vitória nos coloca aí brigando ainda, apesar de eu não acreditar, vou ser sincero, mas uma vitória contra o Curitiba nos coloca na briga pela 8ª vaga, que para mim é prêmio de consolação. Bom, vamos para as notas, né? Felipe Alves, melhor do jogo, indiscutivelmente. Hoje eu vou dar 10 para o Felipe Alves. 10. Ferrarese, pela lambança que ele fez, só merece uma nota 1. Não tem como dar outra nota para ele. Miranda, até a hora que ele precisou sair, estava bem. Vou dar uma nota 5 para o Miranda. O Luizão, um monstro na defesa, hoje nota 8. O Igor Vinícius, o primeiro tempo foi bem, depois sumiu, uma nota 6. Pablo Maia, se desdobrou na marcação, uma nota 6. Nestor, ele jogou, ele estava em campo, nota 1. Reinaldo, horrível, péssimo. Tinha uma avenida do lado dele, olha que ele nem estava subindo, hein? Isso que eu achei engraçado, o Reinaldo não estava apoiando, e ainda assim, naquela dobradinha Mike e Marcos Rocha, tinha uma avenida nas costas dele. Então, para o Reinaldo, vou dar uma nota 1. Patrick,
Enquanto teve perna, estava bem, uma nota 6. Luciano, como eu falei, ele recua demais para tentar armar o jogo e fica longe da área. E a gente perde um dos nossos melhores atacantes. A gente tem dois bons atacantes que deveriam jogar como atacante. A função de armar o time tinha que ser de outro jogador, não do Luciano. Ainda assim, vou dar uma nota 6 para o Luciano. Caleri, guerreiro, ajudou na marcação, apesar do pênalti, né, que ele fez, mas foi um líder em campo, incomodou demais a defesa do Palmeiras. Vou dar uma nota 9 para o Caleri, tá? Apesar do pênalti. Galopo, né, para os jogadores que entraram, o Galopo, uma nota 5. Eu penso que o Galopo precisa de sequência. O Galopo é o mesmo caso do Gabriel Neves. Quem assiste os meus vídeos já desde o ano passado, desde de quando o Gabriel Neves chegou, eu falava, o Gabriel Neves precisa de sequência. O Galopo é a mesma coisa. O Galopo precisa de sequência. Mas com o Ceni tá difícil. Nota 5 para o Galopo. Beraldo estava bem até a hora que foi expulso. Uma nota 5. Igor Gomes. Só pelo lance que eu citei, né, no contra-ataque, já não merece nota. Vou dar uma nota 1 para o Igor Gomes. O Wellington. Um pouquinho melhor que o Reinaldo, mas precisa aprender a cruzar urgente. Nota 5. E o Marcos Guilherme entrou aos 36 minutos para tentar puxar contra-ataque, mas sem condições. Mas ainda assim vou dar uma nota 5 para o Marcos Guilherme. Rogério Ceni, mais uma vez, como eu disse no vídeo de ontem, vou deixar o cardzinho aqui para vocês, se quem quiser ver. Mais uma vez, o Rogério Ceni, eu não entendo as escolhas dele. Sério. Porque tudo bem que ele entrou com 3 zagueiros. Tá? Eu entendo isso. Mas na hora de substituir é que é o problema. Para que Igor Gomes? Para que deixar o Nestor em campo? Tá, tudo bem, quer colocar o Igor Gomes? Tira o Nestor. Ou então, põe 2 volantes. Não sei para que essa teimosia dele de não querer determinadas situações de jogo, coloca 2 volantes. Qual o problema? Mas não adianta. Então o Ceni hoje vai levar uma nota 5. Pelo empate. Agora aguardar o jogo de quinta-feira contra o Curitiba, que é o jogo que a gente tem a menos, né? Vai igualar aí a quantidade de jogos, né? A quantidade de jogos. Vamos ver para ver o que vai dar. Tem que ganhar quinta-feira, né? Porque se não ganhar quinta-feira, aí já pode jogar a toalha e, sabe, para aqueles que ainda acreditam nessa vaga na Libertadores pelo 8º lugar, que eu vou te falar também, viu, gente? Para ir para pré-Libertadores, classificar em 8º para ir para pré, para cair na primeira ou segunda fase, olha, sinceramente, eu prefiro que nem classifique. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui. Lembrando que esse é o canal Chama Tricolor, uma chama que arde no peito e jamais vai se apagar. Até a próxima.